Eu vou te vender essa caneta aqui e no final você vai querer comprar. Duvida? Bora lá. Gente, esse vídeo é baseado numa frase clássica daquele filme lá, O Lobo de Wall Street. Assim que fala, né? O Lobo de Wall Street lá. Acho que é aquele que tem o ator Leonardo DiCaprio. Não tô lembrado, acho que é ele mesmo, né? Se não me engano. Enfim. Mas eu tava pensando nessa frase que ele fala: me venda essa caneta. E aí eu comecei a analisar, comecei a refletir sobre como a importância de saber vender algo é essencial para tudo. Tudo. Gente, tudo que a gente fizer nessa vida, a todo momento, inclusive agora, nesse vídeo aqui que você está assistindo, a todo momento alguma venda está acontecendo. Seja um produto que a gente está olhando na estante na vitrine, enfim, de uma loja, de um supermercado, sei lá, um serviço que está sendo oferecido, um filme que a gente está assistindo também, que ele está lá vendendo aquela ideia para manter a gente até o final, para manter a retenção do começo ao fim do filme. Cara, tudo, filme, série, tudo. Então, assim, a todo momento, e claro, não podia faltar nós mesmos, nossa aparência, nosso estilo, tudo comunica alguma coisa, querendo ou não, comunica alguma coisa. Então, assim, saber se vender, saber se vender, saber vender minimamente bem é essencial. E vamos lá, ó, bora pra prática, né? Bora pra prática. Então, assim, essa caneta aqui, vamos pensar, imagina que você que está me assistindo, imagina que você está andando e tal, andando na rua, e assim, nessa época, nesse contexto, nesse exemplo aqui, não existe internet. Só é a era analógica, basicamente. Então, assim, não tem internet porque, vou ser sincero, gente, assim, hoje em dia quase ninguém usa mais caneta direito, assim. Pouquíssimos casos, não tem tanta necessidade porque tudo digitalizado. Então, meio que a caneta aos poucos vai ficando em desuso, quase ninguém está usando direito hoje em dia. Mas bora supor que, sei lá, bora supor aqui pegar um exemplo básico aqui. Você tá andando na rua e aí na época desse exemplo não existe internet, não existe meios digitais de comunicação. Só básico ali, analógico e tal, caneta, aquelas máquinas antigas de escrever lá, aquelas máquinas antigas lá, enfim, só isso, tá? Lápis, grafite, essas coisas e tal, normal. Agora vamos supor, você tá andando na rua e aí eu vou te abordar para vender essa caneta. Essa caneta. Como eu faria? Um exemplo. Bom, eu faria mais ou menos assim. Cara, tu sabia que escrever com lápis, grafite, escrever com esses materiais não passa credibilidade? Tu sabia que quando você escreve algo com lápis, ninguém te leva a sério? Sabia? Sabia que isso passa a imagem que tu tá atrasado, que tu não é tão confiável assim? Sabia disso? Pois é. O que acontece é que o lápis, basicamente, o lápis ele pode muito bem, quando a gente escreve qualquer coisa com lápis, dá para apagar, dá para pegar uma borracha, apagar simplesmente e ninguém vai perceber a diferença. Ninguém vai perceber que algo foi escrito ali quando a gente apaga bem. Por quê? Porque é o lápis. Você pegar uma borracha ali, apagou, tudo certo.
Ou seja, isso não passa tanta credibilidade, tanta confiança assim, porque é algo que a gente consegue muito bem apagar e é como se ninguém tivesse escrito nada. É como se a sua assinatura, como se a sua escrita ali, as suas palavras, o que você expressou, o que você colocou, o que você comunicou, ninguém notasse, ninguém percebesse. Sabia disso? Pois é. E na real que dessa forma, se tu continuar escrevendo com lápis, cara, com lápis não tem como alguém te respeitar assim. Ainda mais se for, imagina aí assinar um contrato sério, e tu vai lá e escreve de lápis, não passa tanta credibilidade, seriedade assim. Não passa. A real que os detalhes importam e muitas das vezes quando você faz algo de maneira um pouco amadora, não passa uma boa imagem para você, não pega bem. E a sua chance de até crescer na vida, até de passar credibilidade, diminui um pouco, sabia? Pois é, mas assim, a real é que uma caneta, quando é bem escolhida, quando a cor da caneta ela é bem escolhida, ainda mais se for uma caneta de cor preta, que passa mais credibilidade ainda. Por quê? Porque na real que não é pela caneta em si, mas que na verdade, segundo a teoria das cores, que é comprovado, inclusive, a teoria das cores, quando você escreve com a caneta preta, o preto ele comunica mais seriedade, ele comunica mais profissionalismo, ele passa mais respeito, mais confiança. Pode perceber, andando na rua, se vier um cara com um terno, gravata preto, bonitinho assim, sabe? Elegante assim, bem arrumado, bem vestido, comunica muito mais, passa muito mais confiança, passa muito, a credibilidade vai lá em cima, entendeu? A credibilidade vai lá em cima. Por quê? Por causa da teoria das cores que nos fala que o preto, ele por si só, ele tem ele passa essa imagem, essa ideia, ele tem essa função social de comunicar seriedade, entendeu? Então, assim, a real é que a caneta, ela quando usada no momento certo, ela pode ser um divisor de águas e ela pode mostrar que você valoriza e leva a sério o compromisso que você faz, entendeu? Então, por isso, aqui tá ela. E assim, essa aqui é a última que eu tenho. Então, se tu não aproveitar, outra pessoa vai pegar daqui a pouco já. Você que sabe, a escolha é sua. Gente, olha isso, cara. Olha isso. Cara, olha isso. Tipo assim, literalmente pegar qualquer coisa e começar a vender, pensar em como vender, a estratégia e tal. Porque assim, na venda, tudo é sobre o nível de consciência. O que é o nível de consciência? Quando a gente tem um problema, mas a gente não sabe que tem, ou seja, a gente só sente os sintomas desse problema, mas a gente não sabe que tem ele. Que a gente não sabe qual é o problema, não sabe a causa raiz de tudo ali. Só sente os sintomas, entendeu? Então, por exemplo, bora supor aqui, a pessoa, vamos supor, a pessoa tá com dor de cabeça, né? Vamos supor, você que tá me assistindo, a pessoa tá com muita dor de cabeça, você aí no caso, tá com muita dor de cabeça e tal, vive cansado, vive mal-humorado, estressado demais, com coisas até sem necessidade, e aí impulsivo, muito mais. Ou seja, isso tudo são sintomas. Sintomas apenas. Isso não é o problema em si. Agora, quando você começa a querer saber por que isso está acontecendo comigo, o que está me levando a ficar assim, adivinha? Quando vai ver, o problema na verdade
é o sono, as noites de sono mal dormidas, a falta de sono, a falta de sono de qualidade, inclusive. Então, esse que é o problema. Só que a pessoa que não está consciente do problema, ela só sente os sintomas. Aí quando ela entende a causa raiz desses sintomas, o real problema, aí que ela se torna consciente do problema. E aí quando alguém se torna consciente do problema, vem aquela dor, aquele incômodo, aquele desespero, assim, sabe? No fundo, rapaz, eu tenho esse problema, se eu não resolver ele, vai piorar, eu vou me acabar lá na frente, tal, tal, tal. Nesse momento, gente, quando a pessoa se torna consciente do problema, é aí que a gente desperta o interesse dela. Então, no exemplo da caneta, quando eu falei que escrever com lápis, enfim, não passa credibilidade, não passa confiança, ninguém vai te respeitar ou te levar a sério se você continuar escrevendo com lápis, assinar um contrato com lápis, enfim. Pois é, nesse momento a pessoa se tornou consciente do problema, aí ela vem a dor que ela quer resolver. E aí, quando eu começo a falar da solução da caneta, aí ela se torna consciente da solução, começa a explicar mais por que a caneta preta passa credibilidade e tal. E aí, por último, depois que ela entende que ela precisa da solução, por último que eu falo do produto. Ou seja, eu conduzi ela de totalmente inconsciente de tudo até consciente do produto, sabe? Então, esse nível, essa conscientização vai fazendo a pessoa perceber que ela precisa no final do seu produto ou do seu serviço. Mas você precisa conscientizar aos poucos e mostrando que ela tem um problema que você resolver, que se não resolver vai ser o pior para ela e tal, tal, tal. Então é isso, basicamente. Tamo junto, gente. Até o próximo vídeo.